Sport e Santos confirmaram seu favoritismo. Chapecoense e Operário começam a aparecer ali como uma grande surpresa. Então bora falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, essas primeiras rodadas, fazer um giro aqui da segunda rodada. É tudo muito cedo ainda, restam 36 rodadas até o final do ano, mas pelo menos ali no meio da temporada a gente já vai ter uma noção daqueles times que vão brigar pelo acesso, aqueles times que devem brigar contra o rebaixamento e, claro, aqueles que vão permanecer na Série B. Porém, a gente sabe que um ponto ou outro pode fazer falta no final ou pode ajudar no final. Então, assim, essas primeiras rodadas são muito importantes. Bora falar sobre isso, bora falar sobre esses times, falar sobre alguns resultados aqui. Tudo bem? Mas antes de eu me apresentar, meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal onde a gente fala sobre futebol pernambucano, mas claro, também falando um pouquinho sobre o futebol brasileiro. E esse vídeo aqui vai falar de modo geral sobre a Série B e essa segunda rodada. Mas bora lá, bora começar? Antes, deixa eu só te pedir para você se inscrever aqui, comentar, deixar sua opinião, deixar o seu like, porque isso ajuda demais eu continuar fazendo meu trabalho e a gente continuar a crescer ainda mais. Tudo bem? Bora falar sobre a Chapecoense primeiramente. A Chapecoense ano passado disputou, né, disputou contra o rebaixamento. E esse ano, nessa temporada, a Chapecoense já começou bem. A Chapecoense não tem um elenco muito forte, né? Tem alguns jogadores, tem o Marrone, tem o Matheus Cavicchioli, tem o Foguinho, tem o Perotti, enfim, alguns jogadores conhecidos até, né, pelo menos da Chapecoense, mas que não são tão conhecidos no futebol brasileiro. Acho que só o Perotti e o Marrone são esses jogadores que, assim, são conhecidos além do futebol lá de Santa Catarina, lá da Chapecoense. Tem o Matheus Cavicchioli também, que já jogou no América, enfim. Porém, não é um elenco que a gente colocava como favorito, pelo menos nesse início de Série B. E vem surpreendendo, porque pegou o Ituano dentro de casa e meteu 3-1 no primeiro jogo. Pegou o Guarani agora e mesmo sendo um pênalti com 1 a menos, a Chapecoense fez 1-0. Ou seja, a Chapecoense está começando aí a crescer, está começando a evoluir. O time está em terceiro lugar com 6 pontos. Cara, 6 pontos importantes logo no início do campeonato é muito bom para uma equipe. Por quê? Porque a Chapecoense vai ditar um pouco o ritmo dela na sequência dos jogos, vai dar um pouco mais de tranquilidade, vai dar um pouco mais de crescimento à equipe, muito provavelmente. E essa equipe jogando de modo coletivo vai ajudar demais, né, pelo menos a ter um direcionamento. A mesma situação é a situação do Operário. O Operário está com 6 pontos e assim, eu acho que essa questão do Operário, eu acho que a Chapecoense tem mais chance de continuar nessa pegada do que o próprio Operário. Né? O Operário começa bem, mas eu não vejo, né, sendo um time que vai lutar lá em cima. Talvez seja algo de momento, eu posso estar completamente errado, mas eu também não vejo no Operário um grande elenco. Né? O Operário, para mim, não é aquele elenco que vai chegar e dominar tudo, né, vencer os jogos grandes, enfim. Não, acho que ele está fazendo a parte dele no primeiro momento, que é conquistar pontos, para essa luta contra o rebaixamento para no meio de tabela. Né? Como eu disse, eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que esse Operário é aquele negócio, fogo de palha, que simplesmente daqui a pouco acaba. Né? Já por outro lado, a gente tem dois times que confirmam seu favoritismo, tá? Que é o Santos e o Sport. O Santos fez o que se esperava dele, né, nos dois jogos, porém nesse último jogo contra o Paysandu venceu por 2-0, mas a gente viu um Paysandu que teve uma posse de bola maior e teve chance também de abrir o placar, de fazer 1-0, enfim, o Paysandu do Hélio dos Anjos, que eu coloquei aqui no início do ano como uma das grandes surpresas. O Paysandu é uma equipe bem organizada e uma equipe que eu acho que não vai disputar contra o rebaixamento. Não estou dizendo que ela vai disputar lá em cima, mas é um time que eu acho que vai disputar, vai escapar do rebaixamento com uma certa tranquilidade, se jogar o que sabe. Né? E o Santos precisa ter esse domínio de jogo. O Santos hoje talvez seja o maior favorito dessa Série B. É maior até que o próprio Sport, que também começou muito bem. A gente vai falar sobre o Sport também. Mas o Santos é o time que tem a obrigação, tanto pelo investimento, pela qualidade, pela sua história, tem a obrigação de ficar lá em cima. Tem a obrigação de começar bem e começou bem. Tá fazendo a parte dele, era o que a gente se esperava. Porém, tem que ter certo domínio de jogo, independente da equipe que jogar. A gente vai falar sobre o Sport também. O Sport, dentro e fora de casa, o Sport venceu 2 jogos contra o Amazonas e contra o Vila Nova, tendo um estilo de jogo intensivo, um estilo de jogo ofensivo, melhor dizendo, algo intenso, né, que o estilo de jogo do Mariano Sosso, que fora de casa contra o Amazonas e contra o Vila Nova foi o mesmo estilo de jogo, né, um estilo de jogo que está até prejudicando algum jogador ou outro em questão física, então os jogadores não estão suportando, porém é um estilo de jogo que acaba matando qualquer adversário, acaba pegando o adversário e forçando ele a se recuar e deixando o adversário em sua área de defesa, porque o Sport é um time que vem crescendo muito em questão ofensiva. E o Mariano Sosso faz um grande trabalho até aqui e o Sport também confirma essa sua expectativa. Talvez seja esse o momento da competição, né? Muita gente diz, nossa, é muito cedo ainda avaliar a Série B dessa forma, é muito cedo a gente avaliar o contexto da Série B nesse momento, porém a gente tem que parar para pensar o seguinte, esses times que são provavelmente os favoritos, Sport, Santos, são aqueles times
que tem que descolar desses demais times. Eles têm que se tornar lá favoritos, né? Pelo menos na nossa ideia dos times que são considerados favoritos para a competição, avaliando de um contexto geral, né? Eles têm que descolar essas equipes que ficam abaixo da tabela, né? Então, assim, eles têm que criar essa gordura já no início da temporada, porque se em algum momento começar uma fase ruim, né, em ambas as equipes, né, nas equipes que também disputam esse campeonato, a gente vai ter uma confusão nessa tabela e, claro, pode prejudicar o time. E como aconteceu com o próprio Sport ano passado, né? O Sport começou muito bem, porém, se o Sport tivesse tido mais um empate, o Sport teria disputado lá em cima na tabela. Então esse é o ponto que a gente tem que avaliar, e a gente tem que avaliar de forma muito importante. Eu vou passar aqui a tabela e os resultados do jogo, mas antes eu só citar mais duas coisas. O Ceará jogou contra o Goiás, empatou em 1-1. Jogou contra o Mirassol e perdeu por 3-2. Mas a questão do Ceará, né, começa o campeonato da Série B, caso, obviamente, o Ceará luta por um acesso, porque o Ceará é uma das grandes equipes, né, pelo menos de história e de tradição, nessa Série B, e o Ceará começa crescendo muito, começa tendo esse crescimento, porém não conseguindo efetivar em gols. Tem um bom elenco, tem posse de bola, consegue rondar a área adversária, como aconteceu contra o Mirassol. O Ceará teve chance de fazer gol, inclusive fez 2 gols importantes, quase levando o jogo para um empate, mas o Mirassol fez um golaço ali com o Gabriel no segundo tempo, já próximo do fim do jogo, que garantiu a vitória para o Mirassol. O Mirassol não é uma das equipes consideradas favoritas, apesar do bom campeonato feito no ano passado. E o Ceará está deixando escapar pontos que no final pode ser importante para a equipe do Wagner Mancini. Acho que o Wagner Mancini precisa ensinar esse time a ser mais incisivo, um time que precisa transformar, rondar a posse de bola, né, rondar a área do adversário em chances propriamente ditas, em gols. Isso tem que acontecer, senão o Ceará vai ficar para trás. E começando para trás, a gente não vai conseguir ter um rendimento maior desse time. Bora ver a tabela, porque tem mais alguns times que eu quero citar. Tá aparecendo aí na tua tela, tá aqui também na minha. Olha, detalhe nessa tabela aí, ó. Nessa tabela aí a gente tem ali em quinto lugar, tá? O Goiás com 4 pontos, o América Mineiro com 4 pontos e o Curitiba com 4 pontos. No G4 a gente tem o Santos, Sport, Chapecoense e Operário. Vou citar esses 3 times ali, o Goiás, o América e o Curitiba, porque são times que são favoritos e com a grande chance de conquistar o acesso. Goiás, América Mineiro e Curitiba. E se a gente parar para pensar nesse início de campeonato, os times que estão lá em cima, eu acredito que sejam os times que vão lutar a favor ali do acesso, né? Jogando com acesso. Santos, Sport, Goiás, América Mineiro e Curitiba. E a gente já vê isso de modo inicial, onde essas equipes precisam ser protagonistas. Sport e Santos eu vejo um pouco mais adiantado do que as demais equipes, né? O Santos, obviamente, tem um certo favoritismo pelo investimento, por tudo que eu falei. Mas ali, Goiás, América Mineiro e Curitiba são os times que devem disputar também esse G4, pelo menos é o que promete nesse primeiro momento, apesar de não estarem dentro da zona de classificação. Já Chapecoense e Operário, entre Chapecoense e Operário, eu vejo a Chapecoense com a maior chance, né, de continuar figurando aí em cima da tabela, lutando por esse acesso. O Operário, como eu falei, na minha opinião, é algo de momento. Bora seguindo mais aqui a tabela, ó. Então, o Brusque, o Vila Nova, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Botafogo de São Paulo, o Ceará tá começando um ano decepcionando aí, um empate, uma derrota, né, uma sequência que vai começar uma certa pressão. Amazonas e CRB. O Paysandu, apesar de ter um ponto, eu acho que é uma equipe que vai evoluir bastante. E na zona de rebaixamento a gente tem o Avaí, o Guarani, a Ponte Preta e o Ituano. Então aí, ó, tá a tabela aí, né, na sua tela do Campeonato Brasileiro. E bora falar como foi essa terceira rodada. Eu vou falar também sobre os próximos jogos. O Operário venceu o Ituano por 2-0. O Avaí perdeu para o Santos por 2-0. O CRB 0-0 contra a equipe do Amazonas. Eu falei aqui sobre o Santos ter jogado com o Paysandu. Isso foi na primeira rodada, tá? O Santos jogou agora contra o Avaí e venceu por 2-0 também. Bora lá. CRB 0-0 com o Amazonas. América Mineiro 2-0 no Novo Horizontino. Goiás 3-0 contra a Ponte Preta. Mirassol 3-2 contra o Ceará. Curitiba 1-0 para cima do Brusque. Paysandu 1-1 com o Botafogo de São Paulo. Chapecoense 1-0 para cima do Guarani. O Sport 2-0 para cima do Vila Nova. Então é isso. Bora falar sobre a próxima rodada. Um jogo bem importante entre Paysandu e Avaí na próxima rodada. Chapecoense e América Mineiro, ó, um jogo que está disputando lá em cima na tabela já no início. Ituano e Novo Horizontino, Ceará e CRB, Santos e Guarani, Botafogo, São Paulo e Mirassol, Ponte Preta e Amazonas, Brusque, Goiás, Vila Nova e Operário, Curitiba e Sport. Talvez seja um melhor desafio do Sport até o momento. O jogo contra o Amazonas e Vila Nova, talvez o Curitiba seja a melhor equipe aí do Sport nesse momento. Mas é isso. Peço que o torcedor comente, os torcedores aí, dando todas as equipes que eu citei aqui, comenta aí um pouquinho sobre essa fase de sua equipe e, claro, sobre esse início da Série B do Campeonato Brasileiro. Tamo junto e até a próxima. Valeu!